Boa noite, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Mais uma noite queremos compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para nos ajudar a passar esse momento difícil que nós vivemos. Queria compartilhar a palavra que está em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estripes no teu próprio entendimento. Meus amados, aqui nós iremos falar de algo que realmente é muitas vezes difícil de explicar, que é a relação entre a fé e a razão. A razão nos dá segurança para caminhar, mas a fé nos faz voar. Muitos desprezam a crença em Deus e vivem guiados pela sua própria razão. Estão firmados no entendimento intelectual como se este fosse totalmente eficaz e confiável para todos os fins. Trata-se de uma forma de antropocentrismo. Isso é o homem centrado em si mesmo. Mas o que significa estribar? Estribar significa firmar-se, apoiar-se em algo. Um exemplo bastante simples, que quando se monta em um cavalo, coloca-se pé no estribo, que é o ponto de apoio para se tomar o impulso necessário, e o mesmo equipamento ajuda no equilíbrio do cavaleiro durante a cavalgada. Alguns automóveis também possuem uma peça com esse nome localizada no limiar da porta. Mas qual é o nosso estribo da nossa vida? Em que nós estamos nos apoiando? Em que nós confiamos ou firmamos para fazer as nossas escolhas, tomar as nossas decisões e determinar o nosso futuro, o nosso destino. Se nós firmarmos em algo instável, poderemos ser vítimas de uma queda perigosa ou até fatal na nossa vivência normal. Será que a razão humana pode proporcionar o apoio suficiente para garantir o nosso êxito em todas as áreas? O raciocínio é poderoso, porém limitado. O universo, a vida, a morte, eles podem ser explicados pelo homem. Não podem ser explicados. A mente possui uma capacidade impressionante para processar informações. Entretanto, não temos à nossa disposição todos os dados sobre todos os assuntos, principalmente no que tange a espiritualidade. E quando recebemos algum conhecimento nesse sentido, falta-nos nós o parâmetro de avaliação, pois a nossa lógica está restrita a elementos terrenos. Até no campo natural, nós estamos bastante limitados. Apesar dos avanços e descobertas e invenções, os cientistas têm muitas teorias sobre as quais os mais variados assuntos, e muitas vezes são apregoados como verdades absolutas. Entretanto, em alguns casos são apenas especulações. Nós incluímos aí as teorias sobre a origem da vida, a teoria da evolução e outras que pretendem explicar o comportamento humano. A verdade é que o homem não conhece muito bem a si mesmo. A falta do conhecimento limita a eficácia do raciocínio. Isso não significa que possamos desprezar a razão. Afinal, Deus, Ele é quem nos deu a razão para que fôssemos superiores às demais criaturas terrenas. A ordem de não se estribar no entendimento não significa que devamos desprezá-lo. Entretanto, é necessário que compreendamos que existe o campo da razão e o campo da fé. Embora haja uma considerável interseção entre ambos, a razão e a fé, elas caminham juntas até certo ponto. Daí por falar em culto racional, razão da esperança, passíveis de explicações e compreensão. A fé não pode ser uma crença cega a qualquer afirmação que se faça a respeito de questões incompreensíveis ou de coisas invisíveis. Se assim for, voltamos nós à estaca zero,
acreditando em falsas teorias científicas e todo tipo de heresia. A fé autêntica é a crença, é a confiança em Deus de acordo com o que a Bíblia ensina. Se Deus falou, por mais estranho que seja, acontece ou já aconteceu, pois Ele é fiel e poderoso para cumprir a sua palavra. Como podemos confiar assim na Bíblia, descartando outras ideias sobre a divindade e espiritualidade? Em primeiro lugar, podemos crer porque aquilo que a Bíblia diz e funciona nas nossas vidas de um modo geral. Porque mediante a operação do poder de Deus, conforme a promessa bíblica, os enfermos são curados, os cegos enxergam, os paralíticos andam e vidas são transformadas pela prática da justiça através de amor. Esses sinais dependem da fé. Mas olhando no sentido inverso, a fé é justificada e fortalecida pelos sinais. Viver pela fé não significa confiar em ilusões, pois temos testemunho, os fatos que ela produz, sabendo que a fé sem obras, elas são mortas, conforme está em Tiago 2,26. A ação de Deus é real na vida de todo aquele que crê. E quando vemos os resultados da fé, então a razão toma conhecimento dos mesmos, e embora não possa explicá-los, também não pode negá-los. Andando apenas pela razão, nós teremos a firmeza aparente, mas nós não iremos muito longe nas questões espirituais. E a nossa vida com Deus pode até entender o próximo passo, mas não compreender todo o caminho que Deus tem preparado, porque a Bíblia diz que Deus, Ele se mostra os seus caminhos para aqueles que são fiéis a Ele. Por isso precisamos de fé. Poderemos comparar a razão de uma modo bastante prático, como as rodas de um avião, enquanto a fé é comparável às asas. Estar no solo pode ser necessário e seguro, mas não deve ser lugar definitivo para uma aeronave. Enquanto for possível a nossa fé, ela será coerente com a razão, contudo, não será controlada por ela. A fé não depende da razão, ela irá além da razão. Certamente, meus amados, geralmente trabalhamos dentro do chamado bom senso, mas até esse elemento bom senso pode significar um condicionador racional e incrédulo, porque se tratar de um lugar comum, fundamentado naquilo que é aceito e compreendido pelo homem natural. O caminho da fé pode nos levar de uma ordem de Deus. Vocês lembram da passagem de Noé? Foi o caso de Noé, que construiu uma arca num tempo e num momento em que somente Deus havia revelado a Noé. Em situações extremas como essa, é imprescindível